Bom dia a todos, paz e bem. Você, minha irmã, meu irmão, que veio celebrar conosco hoje essa nossa vocação laical, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria, primeiramente, antes de iniciarmos a nossa oração, agradecer todos aqueles que nos ajudaram a organizar esse momento, né? A família da Célia, do José Luiz, seus filhos, Dalva, todos os envolvidos, né, na comissão de formação, todos os envolvidos nessa transmissão, para que nós pudéssemos chegar à casa de todos vocês. Queremos também agradecer a Deus pelo dom da vida e a cada um que, assumindo o seu batismo, assume também o compromisso com o reino de Deus. Que em cada família nós possamos celebrar e manter acesa a chama da fé, da esperança e da caridade, que é o amor, que nos conduz, que nos une, e que você possa também, nesse momento, ir colocando aí no chat as intenções que cada um traz para essa nossa celebração de hoje, né? Os nossos agradecimentos e também os nossos pedidos a Deus. Nós vamos dando bom dia a todos aqueles que vão chegando para celebrar conosco e que nós possamos, então, juntos, unidos, celebrarmos essa manhã, esse dia, essa nossa vocação. Por isso, eu convido você a juntos cantarmos com alegria a nossa utopia. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e
a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Bem-vindo, bem-vinda a todos a esse nosso encontro orante e celebrativo. O mês de agosto, que é dedicado às vocações na Igreja no Brasil, e hoje nos alegramos com a presença de todos vocês para juntos celebrarmos a nossa vocação de cristãos leigos e leigas, sal da terra e luz neste mundo. Que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, e assim também você possa saudar quem está aí ao seu lado, né? Essa é uma celebração em família. Aquele que pode estar ao lado de alguém da família, que possa também saudá-lo na paz e na alegria de nosso Senhor. E cantemos, nos alegrando para essa nossa celebração. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. A nossa história é uma história tão bonita, né? A história da igreja, do povo de Deus que caminha. E o nosso organismo faz sempre questão de fazer memória a todos aqueles que nos ajudaram a construir essa história, que fizeram parte dela, não só passando por ela, mas sendo realmente um sujeito dessa história. Nós queremos fazer memória de tantos irmãos e irmãs que fizeram a sua passagem eterna, que doaram a sua vida pelo reino de Deus, testemunhando o Evangelho no seguimento a Jesus de Nazaré. E nós queremos agora lembrar, nomear alguns, porque todos seria impossível, mas nós queremos lembrar do Antônio, o Hélio Luiz Moreira, um sindicalista que perdeu a vida para a Covid. Nós queremos lembrar da Elizabeth dos Santos, da região episcopal de Santana, uma advogada que colocou sua vocação
além de leiga profissional a trabalho do reino. Nós queremos lembrar da Vera Lúcia Duran, uma professora que também não desistiu nunca da luta. E assim você pode aí no seu coração lembrar de tantos outros aí da sua diocese, da sua paróquia, desse nosso Brasil tão grande, que também contribuíram para que o nosso organismo chegasse até aqui, para que a nossa igreja chegasse até aqui. Lembremos também de todas as pessoas que morreram vítima do Covid-19, por suas famílias, que se sustentem na fé e na certeza de que Deus não nos abandona. Trazemos presente a vida de tantos leigos e leigas engajadas, e em nome do Evangelho, nos mais diversos serviços de evangelização, de atuação na sociedade, com a missão de colaborar para um mundo mais justo e solidário. Cantemos. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou uma chuva em terra seca. Eu sou uma chuva em terra seca para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deixa-me, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deixa-me, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. A palavra é um dos pilares das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019-2023. Documento da CNBB 109. São 4 pilares. Palavra de Deus, iniciação à vida cristã e animação bíblica. Pão, liturgia e espiritualidade. A caridade, serviço à vida plena. Ação missionária, é o estado permanente de missão. Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Vamos cantar acolhendo a palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Quando chegou à região de Cesareia de Filipe,
Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então: e você? Quem você diz que sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue quem revelou isso, e sim o meu Pai que está no céu. Eu também lhes digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então ordenou os discípulos: não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Ó Senhor. Glória a vós, Senhor. Essa santa palavra de Jesus, dentre tantos ensinamentos que ele nos traz, e nessa manhã, nesse dia tão especial em que a gente recorda a nossa vocação leiga, leigos e leigas, nesse imenso Brasil, espalhados com tantas atividades, com tantas ações, num mundo tão dessacralizado, num mundo tão secularizado, num mundo que perdeu a dimensão da fé, com tantas turbulências, com tantas situações política, econômica, social, com tantos desafios, né, para uma estrutura nova de família, que é uma base para toda uma sociedade, com tanto desafio para nós, enquanto também sujeitos eclesiais, numa ação de igreja e numa atuação numa sociedade tão turbulenta dos nossos dias. Jesus nos recorda e faz essa pergunta hoje para nós. Assim como ele fez naquele momento, que também para os discípulos, que também era o momento dessa grande turbulência, de um grande desentendimento dessa ação de ser e de sermos leigos, né? E Jesus é esse grande leigo, que atuou nessa história, que assumiu todo um trabalho em prol do próprio reino, ele é o próprio reino instalado nele, e ele foi nos apresentando tudo isso. E era necessário que nós reconhecêssemos isso. Esse texto também vai nos remeter àquela caminhada dos discípulos de Emaús, que saem numa tarde, né, quase noite, né, e vai realmente, o dia vai declinando. Ele sai sem uma proposta nenhuma de salvação, de que aquele homem simplesmente foi um homem que prometeu, falou, e na verdade não cumpriu a sua promessa. Por que vão dizer isso? E talvez a gente esteja dizendo isso no nosso momento. Porque talvez a gente não esteja reconhecendo quem é Jesus. E dizer nessa categoria que está no Evangelho, como Pedro disse, é muito sério, dizer que ele é o Messias e também dizer que ele é o Cristo. Dizer que ele é o Salvador, o Messias, e dizer que ele é o Cristo ungido, escolhido, para todo esse processo, para toda essa atuação de salvação, de recuperação de tantas vidas. Aquele que se coloca no nosso lugar. Que a gente possa olhar, né, que os nossos corações possam arder. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Na nossa ação de sujeitos eclesiais, a gente precisa dar esse sabor a partir da palavra reconhecida, a partir desse próprio Jesus reconhecido. Iluminar, dar claridade à vida também dos nossos irmãos e à vida de uma sociedade tão sofrida, principalmente nesse momento dessa pandemia,
que tirou toda uma estrutura, inclusive humana, psicológica, emocional, e principalmente na questão da fé. Como reconhecer Jesus? E aí ele fez essa grande pergunta para os discípulos, né? E faz hoje para nós. Para nós, leigos e leigas, como que nós reconhecemos Jesus? Quem é Jesus para nós? Qual é a nossa intimidade com ele? A partir do momento que a gente reconhece, os discípulos de Emaús reconheceram no partir do pão e na palavra. Ardeu o coração. Será que os nossos corações estão ardendo para que a gente faça esse reconhecimento desse grande mestre? Nessa manhã fria, né? Provavelmente em todos os nossos lugares. Deus nunca esfria o nosso coração, mas ele sempre nos aquece. Aquece com a sua palavra, aquece com as suas promessas, que estará conosco até o fim, e o fim desses tempos. Os tempos são difíceis. Para quem é cristão, leigo, abraçou essa causa, é um grande desafio sempre. E todo dia a gente vê uma notícia, né? Ou a toda hora a gente vê notícias que parece que querem nos derrubar. Então, quando Jesus pergunta, quem sou eu para você, leigo e leiga? Quem sou eu para cada um de vocês que tem a tarefa de me reconhecer para me apresentar para esse mundo? Para derrubar todas essas estruturas. Quem sou eu? Será que a gente está dizendo que ele é o Jesus? Dizer que ele é Jesus? Dizer que ele é o Messias? Dizer que ele é o Cristo? Ou simplesmente um Jesus de Nazaré, a um homem pobre que morava numa cidade, também da qual não se dava nada por ela? E aí tanto faz essa presença ou não dele na nossa vida. Então precisamos nos animar. Animar pela palavra. A palavra de Deus, ela nos conforta no dia a dia, e ela faz a gente dar respostas prontas e corretas, né? Sem a gente devagar. Ela faz a gente tomar atitudes, sem a gente esmorecer. E ele é a luz que fica, né? Que a gente faz lá, toda aquela espiritualidade pascal, acendendo aquele círio do qual fica conosco. Ele fica conosco na nossa história, caminha constantemente conosco. Jesus, então, ele vai revelar a sua identidade para cada um de nós. Mas o que está em jogo? O que está em jogo para nós? É a sua identidade? Ou a identidade dos discípulos? É interessante essa pergunta. Será que ele pergunta para dizer que nós sabemos o que estamos fazendo e a gente está inserido nesse contexto dele? Ao mesmo tempo que ele pergunta para obter uma resposta, é uma resposta que vai responder também o que nós somos. Quem reconhece e quem caminha é o verdadeiro discípulo. Ele quer ser reconhecido, e reconhecido na situação da própria história, nessa realidade turbulenta que a gente está refletindo no nosso dia a dia. Esse é o desejo fundamental do amor que se revela. Deus é amor. E por amor também, ele nos criou e ele nos chamou. E chamou o próprio Jesus Cristo, que abdica de toda a condição divina, se esvazia, se despoja e vem até nós e precisa ser reconhecido. As respostas dos discípulos não vai constituir Jesus, mas vai ou não constituir a identidade do verdadeiro discípulo, do próprio discípulo. Onde que está, então, a chave do reino dos céus? Nas mãos de quem? Foi somente de Pedro? Hoje a gente até brinca dizendo, né? O chaveiro é Pedro, né? O primeiro chefe, a autoridade da igreja, mas aquele que também se deixou transformar. Aquele que também tinha uma dificuldade de reconhecer toda a proposta do reino, principalmente quem era Jesus. O Papa Francisco, com a sua simplicidade e cuidado, sobretudo com as pessoas mais sofredoras, atualiza a mesma missão que Jesus havia dado a Simão Pedro. Que bonito, né? O nosso Papa Francisco, com toda essa atuação de reconhecimento, numa simplicidade, num cuidado tão... Ele apresenta para a gente umas coisas tão simples de se fazer,
para que a gente possa retornar, de fato, a ser discípulo missionário num reino que precisa tanto dessa nossa atuação, e a gente diz, né, enquanto nosso organismo, né, laical, para que a gente consiga chegar a essa civilização do amor. Então, como nós, cristãos leigos e leigas, qual é a nossa resposta diante da pergunta de Jesus? A liturgia de hoje, esse momento nosso celebrativo, está nos questionando. Que resposta, de fato, a gente pode dar a esse Deus que espera de nós uma resposta? Amados e chamados por Deus, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Mas qual é a nossa preciosidade? Com que preciosidade nós vamos dar esta resposta? Sabemos que pelo batismo nós recebemos essa grande missão de ser sal da terra e ser luz do mundo. É o batismo que nos confere isso. E nós precisamos dar respostas, né, concretas para o nosso batismo. E aí vai exigir de nós justamente essas posturas de reconhecer e caminhar sempre com Ele, estar sempre com Ele, porque Ele está sempre conosco. Independente do nosso querer, Ele está sempre conosco. No exercício da vocação e missão, os leigos são interpelados a viver a santidade nesse mundo. Reconhecer Jesus já começa a ser o caminho, porque o ser, aquilo que nos faz, já é um caminho para a nossa santidade. O ser humano. Aí vem a proposta de Jesus, para que a gente possa, de fato, alcançar essa santidade. A santidade se faz no mundo, nas nossas ações. Quando Jesus nos pergunta, a gente tem resposta simples. Ou então, como disseram para a Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela, quando ela rezava, o que ela falava com Deus? Ela falou nada. E o que ele fala para você? Ela falou nada também. Mas aí é um silêncio que diz tudo. Porque Deus já é. A santidade se faz em Deus, que já é também em cada um de nós. Jesus também nos ensina a ser sujeitos da nossa vida, da nossa própria vida. Eu preciso ser um sujeito da minha vida para ajudar todo esse corpo, né, todo esse organismo laical, a sermos sujeitos, e sujeitos eclesiais. Ele é modelo para todo cristão, chamado a ser sujeito livre e responsável, capaz de opções. Precisamos ser capazes, né, de opinar, de escolher, de discernir e de se comprometer. E o amor desse Deus é um amor incondicional. Ele me ama, ama cada um de nós, mesmo que a gente não queira. Amados e chamados. Os cristãos leigos e leigas são verdadeiros sujeitos eclesiais, ou seja, protagonistas, uma palavra tão forte, né? Protagonismo laical, protagonismo dos leigos. Como a gente exercer tudo isso? Assumem seus direitos e deveres na igreja, sem cair no fechamento. Não podemos nos fechar. A palavra de Deus, todo o contexto, todo o projeto de salvação é algo muito aberto, é para o mundo, é para todos nós, é para todo ser humano. Então não podemos nos fechar e ser indiferentes a tudo isso. Precisamos buscar na maturidade da fé. A fé é algo que cresce, e a fé também é uma adesão a todo o projeto. A partir do momento do reconhecer e de saber dizer que ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que vai caminhar e caminhou conosco na história até o fim dos tempos. Precisamos testemunhar amor à igreja, servir os nossos irmãos, permanecer no seguimento sempre de Jesus, mesmo que venham, né, os ventos contrários, mesmo que venham os momentos difíceis. A fé não pode ser abalada, então ela precisa ser também alimentada pela nossa espiritualidade, pela leitura da palavra, no contato com a Eucaristia, nesse caminho, onde tantas coisas Jesus nos oferece, para que a gente possa permanecer firme. E através também sempre da inspiração do Espírito Santo. A inspiração do Espírito Santo nos dá essa coragem. A inspiração do Espírito Santo nos traz essa criatividade e também uma ousadia. Muita gente diz, nossa, como eles são ousados, que bom. A ousadia faz com que a gente garanta que existe um projeto salvador
e que nós somos portadores, né? Portas-vozes, né? De tudo aquilo que Deus quer dizer e fala através de cada um de nós. Aí nós precisamos, de fato, então, dar o testemunho de Cristo. Então, fica para nós, né? Nessa meditação e nessa reflexão da palavra, quem é Jesus para você, leigo e leiga, para cada um de nós, leigos, espalhados nesse imenso Brasil, né? E também leigos do nosso Regional Sul. Que Deus abençoe a cada um de nós. O Papa Francisco nos fala que essa ousadia é uma parresia, porque é uma ousadia inspirada pelo Santo Espírito de Deus, que pelo batismo nos faz ser sal da terra e luz do mundo. Então, continuamos refletindo a nossa vocação. Neste dia que para nós é tão especial, nesse mês vocacional, queremos ainda colocar algumas luzes na nossa reflexão. Os cristãos leigos, cristãs leigas, batizados com renovado impulso missionário, são evangelizadores com o Espírito, que rezam e trabalham. É a oração e a ação. Somos alimentados pela palavra e pela comunhão, pela Eucaristia. Não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário. O Papa Francisco afirma que às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Mas Jesus, ele quer que nós toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Graças ao seu entusiasmo e ousadia missionária, os cristãos leigos e leigas colocarão em prática o pedido do Papa Francisco. E eu vou pedir que você que está aí nos acompanhando, repita em voz alta, para assumir esse compromisso, que é também da Sexta Semana Social Brasileira, que continua com o nosso compromisso e com a nossa participação. Vamos juntos. Nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade. Que as nossas vozes, as nossas ações possam alcançar todo o universo, toda a humanidade, cada pessoa. Queremos enfatizar a índole secular que caracteriza o ser e o agir do sujeito eclesial, que somos todos nós, cristãs leigas e leigos, como propõe aquilo que é para nós a referência, o Concílio Vaticano II. Abre aspas. O caráter secular caracteriza os leigos. A vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas temporais, as coisas do trabalho, do mundo da educação, da saúde, da política, sempre em busca do reino de Deus, sempre para que o reino de Deus aconteça. Nós vivemos no mundo, então, em todas as profissões, nas condições comuns da vida familiar, social, e é ali que se constitui a trama da existência. É ali que a comunicação para a verdade, ali que o nosso trabalho, no nosso cotidiano, é ali que o reino de Deus já vai sendo construído. Nós somos ali, então, chamados por Deus, como cristãs leigas e cristãos leigos, a viver segundo o espírito do Evangelho. Os cristãos leigos e leigas que vivem sua fé no cotidiano, nos trabalhos de cada dia, nas tarefas mais humildes, no voluntariado, cuja vida está escondida em Deus, são perfume de Cristo, o fermento do reino, a glória do Evangelho. Eles se santificam nos altares do seu trabalho. A vassoura, o martelo, o volante, o bisturi, a enxada, o fogão, o computador e o trator. O documento de Aparecida reforça a necessidade de formação dos cristãos leigos e leigas, para que possam dizer não às tentações e para que contribuam significativamente neste momento de mudança de época.
A Igreja necessita, sobretudo, de cristãos leigos e leigas que assumam cargos nas estruturas do mundo, de dirigentes formados e fundamentados nos princípios e valores da doutrina social da Igreja e teologia do laicato. São tantos leigos e leigas que fizeram esse papel, que caminharam com o Conselho de Leigos. Nós queríamos ouvir um pouco, na verdade seria legal ouvir a história de cada um, e são tantas histórias bonitas que tem nessa caminhada, né, do Conselho de Leigos, de cada um que contribuiu, né? Agora nós queríamos ouvir um pouquinho a Dalva, que ela tem uma história bonita no CNLB, né? Dalva, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua vida, traz um pouco a lembrança de tantos irmãos e irmãs que com você fizeram essa caminhada bonita. Na verdade, o que a gente refletiu até no próprio Evangelho, a gente tem um grande desafio sempre à frente, não é? E eu sou a Dalva, né? Eu moro em São Paulo, Osasco, né? Também faço parte agora do SP2, né? Que é uma das sub-regiões de toda essa questão do Regional Sul, né? Dessa divisão pastoral. E participo desde sempre da igreja, né? Desde o ventre da mãe, né? Como diz o profeta Jeremias. A gente já foi escolhido para tal. Então, graças a Deus, uma família super religiosa, de ensinar mesmo a base da fé, de nos encaminhar para todos os momentos, e eu sempre fui crescendo nesse sentido, sempre galgando, né? Dando esse espaço para poder chegar até onde hoje eu estou, que é com grande amor, tento fazer, né, com grande empenho todas as coisas, porque é uma coisa que eu gosto demais e aprendi muito, né, nessa caminhada com muita gente também. No início, nós tivemos o bispo Dom Francisco, né, em memória, né, já falecido, que nos deu grande força enquanto leigos também, não só em termos do que o leigo faz dentro da sua própria diocese, nas suas ações, nas suas paróquias, né, na questão pastoral, evangelização, missão, mas também essa amplitude, né, que se tornou um organismo como é o Regional Sul 1, o laicato do Regional Sul 1. Então, nós tínhamos algumas pessoas que participaram lá no início mesmo, bem no início mesmo do Conselho do Regional Sul 1, dentre elas, hoje, o Oswaldo, né, um amigo de muitos anos, até um amigo de paróquia, um amigo de caminhada mesmo, tem um curso de teologia que a gente participa junto, inclusive nós somos assessores, ele também, agora ele está bem fragilizado, inclusive agora ele tem Alzheimer, né? Então ele não recorda muito mais de algumas coisas, e quando ele recorda, sempre convidando, às vezes, para a gente ir nas assembleias do CNLB. Hoje, inclusive, ele não está nem com esse reconhecimento de que a gente está vivendo uma pandemia, né? De que aí tudo é na distância. Então, para ele, de uma certa forma, ficou mais confortável, porque não pode sair, e ele é o que ele não queria mais, sair. Então, ele recorda, mas ele não tem mais aquela vontade do sair. Então, aprendi muito com ele, né? Naquela simplicidade dele também, no jeitinho dele de falar, sempre muito amigo, sempre muito parceiro. E a gente foi caminhando muito, caminhando depois até um certo momento da própria história da diocese de Osasco, caminhando contra essa corrente, né? Tivemos um segundo bispo, Dom Ercílio também, que faleceu, né? O ano passado, em outubro, e Dom Ercílio deu uma força tremenda, mas não constituía um conselho de leigo, mas nós tínhamos uma equipe de articulação, da qual é lógico que Oswaldo, né, era um dos carros-chefe para nós, e ele sempre me levava, e eu sempre fui aprendendo, me envolvendo, né, digamos, com essa estrutura, né, dos leigos do Regional Sul 1, sempre com muita alegria, e aprendi muito de todos, né, de todas as pessoas com as quais, né, a gente vai entrando em contato, a gente sempre aprende, e sempre numa dimensão, inclusive, até nova, diferente, uma experiência daqui, outra dali, cada um está num canto, né, desse Brasil, né, ou pelo menos no nosso caso, do estado de São Paulo, né? Depois também as outras vivências com o Conselho do Nacional. E depois, o Dom Ercílio, ele não constituiu o Conselho de Leigos, mas ele sempre nos deu muita força. E depois a gente teve, e tem agora, né, atualmente, o terceiro bispo, que ele não queira os leigos, mas a constituição do Conselho, ela se tornou
uma dificuldade. E aí eu tenho um amor imenso, né? E ele percebe isso, né? Tem hora que ele até fala de um jeito, né? E de um jeito acolhedor até, por ele perceber dessa minha alegria de estar nesse conselho de leigos. Então, dentre essas pessoas, que nem o José Luiz falou, e a gente tem comentado, né, até no momento da memória, são tantos leigos, graças a Deus. Inclusive hoje, né, as pessoas que estão aí, Fátima, né, Marcinho, a própria Célia, né, Guarulhos, então, para mim, que é um conselho novo, eu vejo uma vitalidade tão grande, uma coisa tão bonita, tão forte, né? Estou falando Guarulhos em termos, assim, de algo que é a mascote, né, digamos assim, né, no nosso conselho. E dentre tantas essas pessoas, Márcia Signorelli, Carlos, eu sempre me encanto com as pessoas, né? Eu tenho uma coisa assim muito de mim mesma, né? De me encantar com o jeito das pessoas, o jeito de falar, aí aquela fala da pessoa cala em mim, ela não consigo tirar. Então, dentre elas, tem uma pessoa que é a Wanda Conte. E a Wanda foi uma pessoa que, para mim, foi muito interessante. Eu achava ela uma pessoa muito brava. Mas não brava no sentido de uma pessoa ruim, muito pelo contrário, de uma pessoa exigente. E aí isso, né, ficava, né, sempre que ela falava, tinha uma fala de muita exigência, de que a gente não perdesse esse rumo. Então isso me alimentou muito também durante a caminhada. Dentre tantas pessoas, sempre fica uma fala dela assim, que corrigia, que sempre tinha algo novo, que sempre queria que a gente não perdesse o rumo da história. Então, assim, eu gostaria de uma forma um pouquinho especial hoje, que talvez se a gente tivesse tido as nossas assembleias normalmente, a gente vinha fazendo, inclusive, homenagem, né, para essas pessoas, né? Mas por esse momento da pandemia e por a gente estar virtualmente agora falando, eu queria dizer um pouquinho dela no sentido assim, do que eu experimentei e algum depoimento também, que eu sei que as pessoas que estão ao redor dela e caminharam muito mais do que eu com ela, teriam muito mais propriedade para falar dela do que eu. Mas no que eu experimentei, que não foi pouco, eu vejo nela uma vitalidade, uma pessoa de organização, uma pessoa de um olhar profundo, uma pessoa que olha para Jesus e o reconhece e acha que ele tem que estar nessa estrutura do nosso laicato, uma pessoa que olha para esse mundo, né, e vê o quanto que o mundo precisa, que nós sejamos, de fato, esses sujeitos eclesiais. Aí eu tenho eu vou ler só um pedacinho aqui de algo que alguém fez um depoimento dela. Primeiro, que eu também concordo, né? Por isso que eu acho é muita coisa e não dá para a gente falar nesse pouco tempo. Uma pessoa, com certeza, irmã de caminhada, com certeza, né? Uma pessoa de caminhada. Uma história muito grande, rica, no nosso laicato, né? No nosso laicato nacional e também no nosso laicato do Regional Sul 1. É uma pessoa que vive com uma alegria o seu apostolado. Por isso que eu acho assim, isso contagia, me contagiou demais, né? Deixa grande marca. Então, uma pessoa que contagia, essa alegria do evangelho que o Papa fala, ela está nessa expressão da Wanda, né? Com certeza. Sempre a serviço de um laicato amadurecido. Ela cobra de nós isso, né? Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Ela cobra de nós que nós sejamos amadurecidos, né? Amadurecido na fé, na proposta, né, do que o laicato tem que ser, e também comprometido, amadurecer e se comprometer sempre. Uma mulher que é discípula missionária, né? Uma mulher de garra, né? Talvez hoje, fisicamente, né, ela não consiga fazer tantas coisas como ela já fez num tempo anterior, mas mesmo assim a garra dela, porque está aqui na cabeça, né? Esses dias eu perdi uma amiga também, que teve uma grande influência na minha vida, a irmã Meire Donzelini, não sei se vocês já ouviram falar, uma pessoa que me ensinou, que me introduziu no processo catequético, assim, nossa, nós fizemos um trabalho muito forte, muito bom, né? Então ela sempre falava também, né? Às vezes não está nas minhas pernas, porque ela perdeu a possibilidade de andar e de falar. Ela falou, mas está aqui na minha cabeça e está no meu coração, né? Então essa alegria expressa de uma forma daquilo que ainda é possível se fazer, né? A gente fala gastar a vida, né? E gastar é um verbo muito legal, no sentido assim, não é um gastar à toa, né? Ah, eu gastei à toa, né? Não, a gente gasta no sentido onde a gente sabe que está sabendo onde a gente está pondo. Essa é a função que a Wanda, né? Que se espelha nisso, né? Com certeza.
que gasta a vida na construção de conselhos de leigo, das propostas do próprio conselho. Hoje ela ela é de Campinas, né? Ela participa do conselho do conselho de lá, da sub-região também, né? É Campinas. Então, com certeza, ela faz essa grande construção com os seus lá, mas assim, estendendo para todos nós também. E também ela foi uma das fundadoras, né, do Conselho de Leigos, né, do nosso nacional, e certamente a gente considera a Wanda como um pilar, né? É legal ser a pessoa, né, ser um desses pilares também para o nosso, né, Regional Sul, né? E que bom que a gente sabe que tem outras pessoas, né? Abriu sempre portas e novos caminhos, né? Então a gente, assim, senti sempre isso nela, né? Abrindo portas e novos caminhos para que a gente pudesse, de fato, se amadurecer, crescer, né? Nesse conhecimento de Jesus Cristo e se comprometer sempre para que o Conselho de Leigos não fosse simplesmente um organismo esquecido, mas que ele mostrasse também o seu rosto, né? Aquilo que a gente diz, qual é o rosto do laicato? E a Wanda, ela nos provoca muito nesse sentido, né? Temos que ter os nossos rostos, né? Expressado nesse momento que nos desafia a ações diferentes, ações que a gente nunca pensou que iríamos fazer. Então, gente, eu dou esse testemunho, né? Dessa mulher forte, com garra, né? Que continua construindo, através, inclusive, das suas palavras, e que me emocionou em muitos momentos, e que também fez com que eu sentisse, né? Sempre, né, no início e agora, esse amor pelo laicato, né, do nosso regional, e pela questão, né, de ser leigo, e pela essa vocação da qual também Deus me chamou. Obrigada, Wanda. Que bom ouvir esse testemunho tão apaixonado e saber que nós chegamos até aqui por todas essas pessoas que nos antecederam. Algumas foram citadas, outras não. Estou vendo aí, tem o Marco, tem o Rinaldo, a Márcia, tem a Márcia Signorelli, tem também a Marta, enfim, tantas pessoas que têm o seu trabalho, saem no seu cotidiano, o Edson, toda a equipe de Guarulhos também que está acompanhando. Então, como é bom ser uma igreja sinodal. Lembrar também que o laicato tem essa força porque trabalha em comunhão com as religiosas, os religiosos, sacerdotes, os bispos. São tantos também que nos sentimos, assim como irmãos e irmãs nessa caminhada cristã de batizados. Então, primeiro é isso, né? Primeiro é essa irmandade, essa comunhão, essa sinodalidade. Óbvio que hoje, né, a belíssima Wanda, a quem eu também tenho um carinho imenso, a Márcia, tantos, né, irmãos, vocês, o Luiz, o Jacareí, enfim, para a gente citar realmente, nós ficaríamos aqui muito tempo. Mas dizer que nós assim, caminhamos porque caminhamos como irmãos e irmãs e protagonistas da evangelização. Então, por todos, por todas, nós queremos celebrar, queremos cantar, mas também queremos que você que está aí nos acompanhando faça a sua homenagem aí no chat, coloque nomes de pessoas que participaram na sua caminhada, que foram importantes. Aproveita, faz essa homenagem aí também publicamente, né? Deixa aí o seu registro, que é muito bom. Ontem uma amiga me dizia, a gente tem que falar para as pessoas enquanto elas estão aqui, né? As homenagens devem ser em vida. Então aproveita, faz também o seu comentário, deixa o seu nome e vamos cantando enquanto isso. Cantando porque a missão é de todos nós. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, quero ouvir a sua voz. É missão
intenção de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Papa Francisco, em uma de suas catequeses no ano de 2013, afirmou que nós temos necessidade de cristãos de ação e de verdade, cuja fé seja fundada sobre a rocha de Jesus e não de cristãos de palavras superficiais, como os gnósticos ou rígidos, como os pelagianos. Ele mesmo já havia enfatizado sobre a necessidade de uma igreja em saída. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Mas todos somos convidados a aceitar esta chamada. Sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Em toda a sua ação no mundo, é necessário que os cristãos leigos e leigas saibam discernir as condições em que encontram e a busca dos meios mais coerentes e eficazes de agir. Conhecer bem onde agir, com a sabedoria do discípulo de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. É compromisso de cada um dos que se dispõem a seguir o Mestre. O mundo será sempre um desafio para a ação do cristão, como sujeito eclesial, em vista de sua transformação, e um desafio à própria Igreja, para que busque os meios coerentes de servir a todos e, de um modo particular, servir aos pobres. E nós temos sempre muito a agradecer ao Senhor. E neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida e por despertar nas cristãs leigas e nos cristãos leigos o desejo de testemunhar com a própria vida o seguimento ao chamado de Jesus como discípulos missionários. Oremos com o Salmo 137. Adão. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Oremos neste dia com todas as pessoas de boa vontade, com todas e todos cristãos leigos e leigas que constroem redes de ternura pelo serviço à evangelização. E rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Maria, a jovem de Nazaré, é Maria do Sim. Ela é mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Ela é companheira e nos acompanha no caminho. Por isso, ela, a Senhora Aparecida, está sempre junto com seu povo, peregrinando nas estradas da vida.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós formamos uma grande rede de protagonistas da evangelização. No seguimento a Jesus de Nazaré, como igreja, todos e todas são indispensáveis para a construção da civilização do amor. Convidamos a cada um de vocês que nos acompanham, nós que estamos nessa caminhada juntos, convidamos para que possamos refletir sobre como nós temos vivido a nossa vocação. Então, que agora que a gente vai ter essa semana de trabalho, de estudos, né, que fique isso também gravado em nossos corações, a gente possa retomar e refletir com mais profundidade a esses questionamentos sobre a nossa vocação. Como você vive a sua vocação de cristão e cristã, leigo e leiga, na igreja e no mundo? De que maneira seu testemunho contribui para transformações necessárias na sociedade, a fim de que seja justa e humana, principalmente com os sofredores? São questões que não querem calar, né? E de uma coisa nós temos certeza: isolados, sozinhos, nós não conseguiremos colocar em prática aquilo que, primeiramente, o Evangelho nos pede, e depois, em comunhão com toda a igreja, com todas as pessoas de boa vontade, a transformação de uma sociedade que precisa ser mais justa, mais igualitária e mais fraterna. Então, como o Papa nos pede, né, que sejamos uma igreja solidária, uma igreja em saída, mas, sobretudo, uma igreja com um protagonismo laical, que possa refletir a sua vocação, a sua identidade, a sua missão, e esse protagonismo, como é que ele se faz presente no dia a dia. Então, só no caminho é que nós vamos buscando e encontrando talvez algumas respostas, alguns indicativos. Nós sabemos o que precisa ser feito. Então, o que nós queremos é convidar você, que já caminha, você que ainda não caminha, né, nessa dimensão, dessa vocação de batizado, de batizada. Então, que essas perguntas realmente façam arder o seu coração, como a Dalva colocou um pouquinho antes, e que possamos nos unir neste grande mutirão, que é pela construção do reino e pela garantia da vida para todas as pessoas. E assim, nós convidamos a todos que tenham aí o roteiro em mãos, que possam rezar conosco a oração do ano do laicato, que não foi um ano que se acabou, né? Foi um ano que marcou o início, ou uma retomada de uma consciência do nosso papel de leigos, leigas, sujeitos eclesiais, construtores de um novo mundo, da civilização do amor. Então, essa oração caminha conosco, nos iluminando sempre, né? Porque ela resume, traz para nós todos os elementos que o documento 105 nos convida a vivenciar, não só refletir, mas a vivenciar no nosso dia a dia. Rezemos juntos.
Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como a vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho de vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós os pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. E assim, nós vamos finalizando esse momento, agradecendo a você que esteve conosco, que rezou conosco e que caminha conosco enquanto um organismo que articula, que organiza, que reza pelo nosso laicato, pelo nosso regional, e em sintonia com o nacional, você que atua aí na sua paróquia, na sua diocese, mas que em comunhão entre nós e com a igreja, possamos continuar dando esse testemunho de fé, de esperança, de alegria, mesmo diante das dificuldades. Né? A todos e todas, a nossa gratidão, aos que, mais uma vez, nos ajudaram a construir esse momento, a viabilizar que chegássemos a tantos e tantas, né? A família da Célia, de José Luiz, seus filhos, que mesmo aí nos bastidores estão nos ajudando, né? Então fica aqui a nossa gratidão, enquanto presidência desse regional, agradecemos a todos e principalmente a Deus, pelo dom da vida e pela nossa vocação. Nós queremos, então, cantando mais uma vez com alegria, né, de alguém que quer ser luz, quer sempre iluminar, como dizia São Francisco, que nós possamos levar a luz onde há trevas, amor onde há ódio, união onde há discórdia, que nós sejamos instrumentos da paz e do amor. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos
E é isso que nós desejamos. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E cantando sempre na alegria e na esperança, o amor e a fé que nos une, na Trindade que é santa, porque é Pai, porque é Filho companheiro, porque é Espírito que ilumina e que conduz. A todos um bom dia, uma boa semana, e que breve, muito breve, possamos estar juntos, né? Como é o nosso desejo, como é o nosso carisma de estar junto, de se abraçar, de se falar, mas enquanto isso não for possível, que a gente possa, dessa forma, estar unidos, né? Sempre unidos, sem soltar as nossas mãos, sem nos esquecer nunca da nossa vocação primeira, que é a do batismo, de sermos testemunhos do amor de Deus por nós. A todos, a minha gratidão, a gratidão dessa presidência. Tá? E até breve, se Deus quiser. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e o povo novo desce as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencerá, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencerá, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencerá, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencerá, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o